partir de agora no resumo semanal de Sortilégio de 10 a 14 de julho. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Sortilégio, segunda-feira, 10 de julho. Roberto diz a Alessandro que a bebê de Raquel está em estado delicado, mas que agora não está mais exposta ao álcool que Raquel ingeria. Raquel está em crise de abstinência por causa do álcool e diz a Vitória que quer se livrar da filha. Maura liga para Helena e conta que Ulisses já sabe que as duas estão em contato. Helena diz a Maura que o marido dela quer falar com ela. Muito doente, Porfírio diz a Jorge que fez um novo testamento e terá que mantê-lo vivo até que sua neta volte. Roberto anuncia à família que pediu para fazerem um teste de DNA na bebê de Raquel e que, se o pai for Ulisses, vai pedir a guarda. Felipa abraça Roberto e fica alegre por sua mudança. Maura briga com Kátia e diz que ela é uma hipócrita, pois já sabe que foi ela quem disse para Ulisses que ela falou com Helena. Kátia, dissimulada, diz que comentou com Ulisses, pois achou aquilo algo sem importância. Maura diz que Kátia é uma metida e intrometida. Fernando diz a Vitória que não sabe mais o que fazer com Kátia e afirma que ela continua seu relacionamento com Bruno. Alessandro diz a Maria José que sua mãe quer vê-la, mas a aconselha a não se encontrar com ela depois de tantos anos de abandono. Maria José diz que só gostaria que sua mãe lhe dissesse por que as abandonou. Raquel recebe alta do hospital e volta para a mansão, mais louca e histérica do que nunca. Roberto observa a chegada da maluca. Desconfiado que Helena e Maura fizeram um acordo, Ulisses ameaça contar tudo a Porfírio se for tirado da jogada. Jorge dá uma injeção para que Ulisses passe a maior parte do tempo dormindo, para que não atrapalhe seus planos e o deixe em estado de coma. Roberto vai atrás de Ulisses e descobre que ele saiu de viagem. Jorge diz a Helena que abandonou o carro de Ulisses para eliminar as provas do que fizeram. Maura se aproxima de Maria José com a desculpa que quer ajudá-la a organizar seu casamento e diz que Alessandro lhe pediu que encontrasse uma casa para eles. Vitória ouve a conversa e entristece ao saber que Alessandro e Maria José pretendem deixar a mansão. Maria José explica que eles não suportam a presença de Bruno. Maura visita Raquel e percebe que ela está histérica pela abstinência de álcool. Raquel pede que Maura compre álcool para ela, mas esta se nega. Maria José diz a Paula que o pai delas não quer que elas o visitem na cadeia. Paula fica sabendo que Roberto quer a guarda da filha de Raquel e o apoia. Fernando previne Alessandro e diz que nem Maura nem Bruno vão sossegar enquanto não os separar de Maria José. Bruno se aproxima de Maria José e hipócrita acaricia seu filho e diz que poderiam ser deles. Maria José responde que graças a Deus não é dele. Alessandro diz a Fernando que Maria José quer ver Helena, mas que não acha isso prudente. Mais tarde, Maria José e Alessandro organizam novamente para se casarem e batizarem seu filho. Bruno vai atrás de Maura em sua casa, mas ela não está. Bruno percebe Lisete pálida e recomenda que ela procure um médico. Kátia conta a Bruno que Fernando a demitiu da empresa e que sua entrada está proibida por lá. No dia seguinte, Maria José, Paula, Alessandro e Xuxo visitam Pedro. Pedro se aproxima delas e diz a Alessandro que não queria que suas filhas o vissem naquele estado. Maria José e Paula apoiam o pai. Maura e Jorge se conhecem. Maura vê Sandra em coma e fica chocada pela semelhança entre ela e Maria José. Jorge e Helena contam a Maura os planos que tem para Maria José e dizem que assim ela terá o caminho livre para conquistar Alessandro. Maura fica entusiasmada. Jorge e Helena tentam convencer Maura a ajudá-los no sequestro de Maria José.
com o argumento que ela não será responsabilizada por nada e ainda ficará com o homem que ama. Maura conta a eles informações dos Lombardo. Paula conhece a bebê de Raquel. Alessandro e Maria José propõem a Fernando que assuma a vice-presidência da empresa. Fernando não aceita. Diz que o cargo pertence a Bruno e que isso poderia ajudar em uma reconciliação. Maria José responde que Bruno não merece e que jamais haverá reconciliação entre eles. Maria José critica Alessandro por ter pedido a Maura que se encarregasse da casa onde viverão. Ele se defende e diz que Maura se ofereceu para procurar a casa deles. Vitória termina seu relacionamento com Fernando e diz que só quer paz e tranquilidade. Fernando fica muito abalado e Vitória diz que o amor deles ficará na lembrança e que foi um sonho, mas que deve acabar. Helena diz a Jorge que Maura está com medo de ser cúmplice deles no sequestro. Jorge diz que ela é uma boba, pois estão oferecendo o que ela mais quer, Alessandro Lombardo. Ele diz que espera que Maura tenha sangue frio e aceite ser cúmplice deles. Bruno é violento com Maura e a obriga a lhe dizer o que ela e Ulisses estão planejando. Bruno enforca Maura. Assustada com as ameaças de Bruno, Maura confessa que Helena pretende sequestrar Maria José para fazê-la se passar por sua irmã gêmea, Sandra. Bruno diz que vai se encarregar de tudo. Fernando sofre pelo término com Vitória. Vitória diz a Felipa que terminou com Fernando e que isso foi o melhor. No dia seguinte, Raquel, fora de si, tem uma forte crise de abstinência pelo álcool. Alessandro diz à irmã que ela pode ir embora quando quiser, mas que se for, ficará sem seus cartões de crédito. Sentindo-se encurralada, Raquel ameaça se prostituir. Sortilégio, terça-feira, 11 de julho. Vitória desabafa com Alessandro pela situação de Raquel. Raquel vai até o apartamento de Ulisses, mas não o encontra. Raquel se alcooliza. Bruno vai atrás de Helena e Jorge para oferecer sua ajuda no sequestro de Maria José. Bruno diz que tem razões de sobra para se vingar de Alessandro e, em troca de sua ajuda, quer ficar com Maria José. Bruno diz que só lhe preocupa Ulisses, pois ele pode estragar os planos deles. Jorge responde que Ulisses já não é um problema para eles. No dia seguinte, Bruno diz a Maura que já está tudo resolvido entre eles, Jorge e Helena. Maura se angustia quando Bruno diz que acredita que Jorge matou Ulisses. Durante a reunião do conselho, Bruno fica furioso quando todos apoiam Hernan para ocupar a vice-presidência. Mercedes começará a trabalhar no apartamento de Ulisses para cuidar de Raquel a mando de Alessandro. Bruno liga para Maura e ordena que ela aceite as condições de Jorge para o sequestro de Maria José. Maura aceita, já que pensa que, com Maria José longe, ela terá o caminho livre com Alessandro. Kátia e Lisete vão a uma balada e se divertem. Elas encontram Fernando na boate se divertindo com uma mulher jovem e debocham dele. Raquel maltrata Mercedes. O advogado liga para Alessandro e diz que conseguiu tirar Pedro da prisão através de fiança. Alessandro se alegra. Anoitece. Todos jantam juntos e estão muito felizes. Bruno e Maura acertam os últimos detalhes do sequestro de Maria José. Alessandro prepara uma surpresa para Maria José e Pedro aparece durante o jantar. Todos se alegram. Maria José e Paula abraçam Pedro. Maria José agradece a Alessandro pela maravilhosa surpresa. Jorge comunica a Porfírio que Sandra chegará em 2 dias. Porfírio se anima. Raquel liga para Maura e pede que ela contrate um advogado, pois tem pressa para se divorciar de Roberto. Vitória diz a Raquel que sua filha está melhorando e que Roberto a visita diariamente. Raquel, furiosa, diz que odeia Roberto por ter tido um caso com Ulisses. Fernando continua inconformado por ter perdido o amor de Vitória.
Alessandro pede a ele que tente entender as razões dela. Por telefone, Bruno diz a Maura que ela só deve levar Maria José até o local que ele indicar, pois do resto ele, Jorge e Helena se encarregarão. Maura teme que o plano dê errado e que ela acabe sendo presa pelo sequestro. Bruno liga para Jorge e eles combinam tudo para o sequestro. Hernan comunica a Alessandro que o delegado lhe fez muitas perguntas sobre o suposto assalto sofrido por Roberto e pede a ele que se desfaça da faca para não ter problemas com a polícia. Alessandro liga rapidamente para Ezequiel e pede que ele tire a faca que ele escondeu no jardim, pois irá se desfazer daquele objeto. Maura diz a Maria José que encontrou uma casa belíssima e a convida para conhecê-la. Maria José fica indisposta de ir, mas no final das contas acaba indo com Maura. Bruno observa tudo satisfeito pelo plano estar dando certo. Ele liga para Jorge e diz que Maura e Maria José acabaram de sair. Ezequiel pega a faca que Alessandro escondeu no jardim. Depois, Ezequiel e Alessandro vão juntos para se desfazerem da faca que incrimina Raquel. Sortilégio, quarta-feira, 12 de julho. Alessandro e Ezequiel são surpreendidos pela polícia quando tentavam se desfazer da faca e são levados para a delegacia. Alessandro aciona seus advogados. Maura e Maria José chegam na suposta casa. Maura distrai Maria e vai lhe mostrando a propriedade. Alessandro e Ezequiel acabam ficando presos. Vários homens de Jorge invadem a casa. Maura diz que o negócio é com Maria José e não com ela. Maria José pergunta do que Maura está falando. Maria José é sequestrada e Jorge lhe aplica um sedativo. Durante a confusão, Maura é agredida e desmaia. Jorge liga para Bruno e conta que Maria José já está em seu poder. Ele diz que durante a confusão, Maura foi agredida para que tudo parecesse ser mais real. Bruno diz que não tem problema. Maura reage e fica furiosa por terem batido nela. Ela liga para Bruno e conta que bateram nela. Cínico, Bruno diz que sente muito. Maura informa Vitória sobre o sequestro de Maria José. Bruno pede à mãe que não chame a polícia e promete que vai resolver o problema. Vitória critica Filipa por ter permitido que Maria José saísse sozinha e explica que Maura insistiu para que a acompanhasse. Maura, chorando, pede a Bruno que não fale com Vitória, Alessandro e nem com a polícia. Depois, Vitória tenta falar com Alessandro, mas não consegue. Ela liga para Fernando e diz que tem pressa para falar com Alessandro, pois aparentemente Maria José foi sequestrada. Jorge liga para Helena e diz que tudo deu certo e que já estão quase chegando. Roberto chega na fazenda de Helena querendo notícias de Ulisses, pois sabe que ele é namorado da filha dela. Helena fica tensa e despista Roberto. Ela consegue fazer Roberto ir embora antes que Jorge chegue com Maria José. Depois, Jorge chega na fazenda com Maria José. Já em casa, Bruno diz a Maura que ela deve falar com sua mãe para que seja tudo mais realista. Maura diz que está muito nervosa e que no dia seguinte falará com eles. Vitória e Fernando ficam sabendo sobre a prisão de Ezequiel e Alessandro e que foram pegos tentando se desfazer da faca que Raquel esfaqueou Roberto. Paula descobre o sequestro da irmã e fica desesperada. Dissimulado, Bruno tenta consolar Vitória por tantas desgraças. Bruno descobre que Alessandro está preso. Jorge inicia um tratamento em Maria José para que ela perca a memória. No dia seguinte, Fernando pede ao advogado que não conte nada para Alessandro sobre o sequestro de Maria José. Lisete sente enjoo. Ela observa Maura machucada e pergunta o que houve. Maura diz que foi levar Maria José para ver uma casa e que foi agredida enquanto uns bandidos levam ela. Bruno liga para Maura e diz que com certeza ela será interrogada e que precisará mentir com muito profissionalismo.
Sandro não quer que Roberto conte a verdade, mas ele e o advogado acham mais prudente. Vitória conta a Raquel que Alessandro foi preso, pois foi flagrado tentando se livrar da faca que ela feriu Roberto. Fernando e Bruno discutem, já que Fernando autorizou que a polícia entrasse na casa para saber detalhes do sequestro. Paula manda Bruno não se opor, porque se ele fizer isso, vai se tornar motivo de pensar que isso é uma armação dele. Roberto declara e conta toda a verdade, que foi Raquel quem o esfaqueou depois de uma briga de casal. Alessandro e Ezequiel também declaram e assumem que tentaram se desfazer da faca para defender Raquel. Histérica, Raquel pede ajuda a Alessandro e diz que não quer acabar seus dias atrás das grades. Anoitece. Alessandro e Ezequiel são liberados da cadeia. Alessandro se desespera ao saber que Maria José foi sequestrada e culpa Maura pelo que aconteceu. Ele vai atrás de Maura em sua casa, mas Delfina diz que a senhorita Maura está no hospital, pois Lisete passou muito mal. Alessandro vai atrás de Maura e diz que ela foi muito burra por ter levado sua mulher para aquela casa. Maura tenta se defender e diz que não poderia imaginar que aquilo aconteceria. Alessandro discute feio com Maura. Hernan pede a ele que se tranquilize e tente entender Maura, porque sua irmã está com leucemia. Alessandro acaba se comovendo. Jorge diz a Helena que quando Maria José acordar, não se lembrará de nada sobre seu passado. Por isso, tem que lhe dizer que se chama Sandra. Bruno diz a Jorge que Alessandro contratou uma empresa especializada em sequestros e que eles estão esperando um contato dos sequestradores. Alessandro vai até seu quarto e sofre muito por não ter notícias de Maria José. Fernando consola Vitória e conta que a irmã de Maura está com leucemia. Alessandro pega seu bebê no colo e dorme com o filho. Tilégio, quinta-feira, 13 de julho. Hernan diz a Vitória que Alessandro precisa reagir, pois há assuntos da empresa que só ele pode resolver. Pedro está inconsolável pelo sequestro da filha. Chuchu, Mercedes e Gabriel tentam acalmar Pedro. Ernesto aparece no mercado. Diz a Gabriel que se interessa por suas esculturas, mas precisa que lhe mande algumas obras para seu escritório. Bruno e Jorge se falam por telefone e ele diz que Maria José está bem. Bruno quer ir visitá-la e diz a Jorge que Maria José será sua namorada quando ela acordar. Alessandro recebe uma ligação de Jorge, o suposto sequestrador, e ele pede 5 milhões pelo resgate de Maria José. Alessandro exige falar com a Maria José e a ligação é cortada. A empresa contratada por Alessandro para investigar o sequestro informa que as pessoas que levaram Maria José ou não pertencem a nenhuma quadrilha ou a vítima está morta. Vitória e Hernan pedem que Alessandro reaja, pois também tem outros problemas a serem resolvidos. Hernan conta a eles que Lisete terá que fazer quimioterapia para o tratamento da leucemia. Maria José acorda confusa e sem reconhecer ninguém. Helena diz que ela se chama Sandra e que esteve muito doente. Jorge aparece ali e aplica mais injeção em Maria José, que desmaia. Mais tarde, Jorge diz a Porfírio que Sandra vai chegar muito em breve. Porfírio se alegra e espera ansiosamente pela chegada da suposta neta. Alessandro desabafa com Vitória e ela o consola. No dia seguinte, Alessandro retorna à empresa, muito desanimado. Bruno ouve o agente contratado por Alessandro dizendo a Vitória que uma vizinha viu uma caminhonete preta próxima à casa que Maura levou Maria. Maria José cuida do jardim da fazenda e Helena continua dizendo várias mentiras para ela. Bruno liga para Jorge e conta que continuam investigando o sequestro de Maria José até agora. Sandra continua em coma profundo. Jorge diz a Maria José que na Espanha ela se prostituiu e se drogou ao ponto de ficar vários dias em coma e agora não se lembra de nada. Mais tarde, Maria José janta com sua mãe e com Jorge.
Jorge e Helena dizem a Maria José que irão até a casa de seu avô e terá que se comportar de maneira decente para não decepcioná-lo. Jorge é grosseiro com Maria José. Helena ordena que o marido não trate Maria José daquele modo. Emiliano liga para Fernando e pede que o sobrinho vá visitá-lo na fazenda. Ele comenta com Fernando que Sandra, neta de Porfírio, voltou e que ele quer fazer uma festa na qual ele e Kátia estão convidados. Helena diz a Maria José que ela não deve falar nada demais para Porfírio e que não deve demonstrar que perdeu a memória. Lisete recebe alta e perdeu os cabelos devido à leucemia. Kátia diz a Maura que ela pode estar alegre, porque agora que Maria José desapareceu, ela está com o caminho livre com Alessandro. Lisete critica o que Kátia disse e começa a demonstrar uma mudança de atitude. Helena promete a Bruno que vai falar bem dele para Maria José, mas é conveniente que não use seu nome porque Kátia falou muito dele e poderia levantar suspeitas. Bruno diz que se apresentará com o nome de Damião. Alessandro e Maura conversam sobre o sequestro. Maura, cínica, diz que estava na casa junto a Maria José, quando 4 homens apareceu e que já não se lembra de mais nada. Maura aproveita a situação para tentar emocionar Alessandro e o reconquistar. Alessandro diz a Fernando que já faz 2 semanas que não tem notícias de Maria José e que seria capaz de dar tudo o que os sequestradores pedissem. Passa-se mais uma semana. Bruno avisa a mãe que vai viajar e mente dizendo que vai visitar uma construtora. Helena diz a Maria José que seu noivo se chama Damião. Jorge e Helena levam Maria José até Porfírio. Porfírio fica emocionado ao ver Maria José, pensando ser Sandra. Maria José e Porfírio se abraçam e ela o chama de avô. Os dois conversam um pouco e se animam. Jorge diz a Helena que pensou em assassinar Ulisses, mas decidiu deixá-lo em coma porque ele ainda pode ser útil. Helena teme que Fernando vá na festa que Porfírio vai dar e acabe reconhecendo Maria José. A bebê de Raquel recebe alta e Roberto, Vitória e Felipa cuidam dela. Roberto nomeia a filha de Vitória. Roberto comenta com Alessandro que estranhou quando Bruno lhe disse que Ulisses está na Argentina, pois sua namorada mora em Madrid. Maria José dorme e acaba sonhando com Alessandro e seu filho. Ela acorda sobressaltada e questiona quem é aquele homem em seus sonhos. No dia seguinte, Maria José comenta com a mãe sobre o sonho que teve. Bruno chega na fazenda de Helena e reencontra Maria José. Bruno se apresenta como Damião e diz que a conheceu em Madrid e que foram amantes. Fernando diz a Alessandro que seu tio o convidou para uma festa que seu amigo Porfírio vai dar em homenagem à neta Sandra. Alessandro pede para ir junto e diz que apenas quer vê-la para imaginar que está perto de Maria José. Jorge admira a determinação de Bruno. Bruno consegue manipular Maria José para que ela se apaixone por ele. Ele a chama para jantar e ela aceita. Sortilégio, sexta-feira, 14 de julho. Depois, Bruno diz a Jorge que gente de sua família já sabe que Maria José tem uma irmã gêmea e que se chama Sandra. Ele diz que isso significa que Sandra deve desaparecer. Jorge concorda e pensa em matar a enteada. Fernando sai com Verônica para tentar esquecer Vitória. Maura tenta convencer Alessandro de que Maria José pode estar morta. Vitória visita Raquel, mas ela não está em casa. Raquel vai à casa de Maura e, através de Kátia, descobre que Fernando está saindo com outra mulher mais jovem. Lisete diz a Kátia que ela é muito venenosa. Kátia a ironiza e diz que não entende por que ela ficou tão boazinha. Lisete responde que quando a morte está perto é melhor estar com a consciência tranquila. Alessandro e Felipa cuidam de Antônio e são carinhosos. Roberto também está todo babão com sua filhinha e faz carinho nela. Eric pergunta a Bruno como estão as coisas com Maria José. Bruno
humilha Eric e diz que não interessa isso a ele e manda ele ir comer em algum boteco, que é do nível dele. Eric, a cada dia que passa, sente mais raiva de Bruno. Alessandro ainda está muito angustiado pelo sequestro da mulher e diz aos familiares que queria estar no lugar dela. Pedro não para de chorar preocupado pela filha e Paula tenta o consolar. Raquel vai à casa da mãe e ela aconselha que a filha não sinta tanto ódio de Roberto. Raquel diz que continua odiando Roberto e que quer o divórcio. Roberto ouve e diz a Raquel que vai iniciar os trâmites do divórcio deles, para que, em troca, quer a guarda de sua filha. Raquel diz que com certeza ele também vai querer uma parte de seu dinheiro, mas ele nega. Alessandro se surpreende quando Vitória lhe diz que Bruno foi viajar para iniciar um negócio e visitar uma construtora. Depois, Alessandro comenta isso com Fernando e diz que suspeita que Bruno possa estar envolvido no sequestro de Maria José. Alessandro e Fernando leem um artigo na internet onde falam sobre Jorge e que ele foi o doutor que conseguiu inibir a memória de seus pacientes. Maria José e Bruno jantam juntos. No dia seguinte, Maria José visita o avô e os dois jogam xadrez juntos. Porfírio manda Helena sair, pois não gosta de sua presença. Sandra demonstra piora em seu estado clínico. Jorge manda apagar as tatuagens de Sandra e planeja fazer ela se passar por Maria José. Fernando diz a Alessandro que seu tio permitiu que ele fosse na festa e que será no próximo domingo. Roberto e Raquel dão início aos trâmites do divórcio. Raquel não deixa de ser antipática e, por vingança, não quer deixar a guarda da filha para ele. Depois, Roberto conta a Paula como foi a reunião entre ele, Raquel e o advogado. Paula diz a Roberto que no dia seguinte irá se formar, mas que não quer festa devido à situação que estão passando com o sequestro de sua irmã. Vitória discute com Raquel e diz que ela é muito teimosa e que deve ceder a guarda de Vicky para Roberto. Raquel diz que Roberto é um pervertido. Vitória joga na cara da filha que enquanto Roberto cuida da bebê, ela está enchendo a cara de pinga. Raquel contra-ataca a mãe e diz que enquanto ela a julga, Fernando está saindo com uma mulher da idade dele. Por fim, Raquel decide ceder e aceitar que Roberto fique com a guarda de Vicky. Mais tarde, Vitória desabafa com Felipa e diz que Fernando está com uma moça da idade dele. Paula se forma. Bruno passeia com Maria José e está pouco a pouco a conquistando. Passa-se mais uns dias. Alessandro cuida do filho. Maria José começa a sentir muito carinho por Porfírio. Bruno diz a Jorge que vai levar Sandra até a mansão Lombardo para que Alessandro pense ser Maria José e despache o investigador. Maura diz a Alessandro que vai se ausentar alguns dias do trabalho, pois vai se internar para o transplante de Lisete. Maura usa a situação em seu favor para comover Alessandro e ele a abraça. Maura tenta beijar Alessandro, mas ele desvia o rosto. Uns homens deixam Sandra abandonada na frente da mansão. Todos ficam chocados ao perceber que se trata de Maria José. Fernando liga para Alessandro e diz que Maria José apareceu na porta da mansão. Ele diz que ela será levada ao hospital, pois está inconsciente. Maura ouve e fica tensa pensando que a verdadeira Maria José apareceu. Sandra chega ao hospital e Alessandro fica muito emocionado pensando em ser sua mulher. Maura está muito nervosa e teme ser desmascarada e presa. Bruno diz a Eric que Sandra não vai acordar, pois Jorge lhe garantiu que resta pouquíssimo tempo de vida para ela. Jorge mente para Helena e diz que Sandra faleceu há 2 dias por um ataque cardíaco. Helena fica abalada e reclama por Jorge ter ocultado dela. Helena xinga Jorge, o chama de miserável e insensível. Jorge diz que examinou o corpo de Sandra. Helena chora e diz que Jorge não é humano.